Sabe o que nós estamos comendo, ouvinte? Nós estamos comendo mandioquinha frita. Eu odeio mandioquinha. Abomino mandioquinha. Você jura? Abomino mandioquinha. Maravilha. Não, mandioquinha é o seguinte. Se eu tenho um compromisso no Leblon e eu sei que lá vai ter um almoço e vai ter mandioquinha, ou aquela mordendo a mandioquinha frita, eu já não entro no bairro, porque o cheiro da mandioquinha cozinhando contamina o bairro do Leblon inteiro. Nossa, que terrível. Só vou até Ipanema. Não, amo. Nem purê. Abomino mandioquinha. Nem sopa. Não. Mas mandioquinha frita, como nós temos aqui. Ó o barulhinho. Chips de mandioquinha. Chips. Aí eu adoro. Como é que pode um negócio desse? Eu não sei explicar, mas ó. Você tem terapeuta? Tem um terapeuta. Exiba a ele ou a ela essa questão. Eu levo a mandioquinha. De mandioquinha? Ser ou não ser. Chips de mandioquinha eu gosto. Agora, o resto, todas as outras formas de mandioquinha. O mesmo sabor de chips de mandioca, de banana, de batata doce. Então vamos fazer o teste. Ouvinte, 999-592-100 é o seguinte. Pega um sanduíche que você mais gosta. Um hambúrguer maravilhoso, feito por aquele restaurante que você admira, aquela lanchonete espetacular. Eu já propus. Bate no liquidificador. E pega um outro íntegro. Coloca um do lado do outro. Tem os mesmos ingredientes, seguramente é o mesmo sabor. Bebe aquela porcaria lá pra você ver se é igual. Mas então a forma de apresentar, aquela mordendo a mandioquinha chips, a forma de apresentar muda tudo. Mandioquinha assim, chips, ok. É o único formato que eu topo. O resto, não me convidem pra comer mandioquinha. Dia desse fui a um evento e tinha bacalhau com mandioquinha. Eram 200 pessoas comendo mandioquinha. Minha roupa ficou cheirando mandioquinha. É uma coisa impressionante. Só um esclarecimento aqui, que tem um vídeo perguntando, mandioca ou mandioquinha? Não, mandioquinha. Mandioca Mandioca é o aipim, né? É macaxeira, é sensacional. Frita, cozida, com manteiga de garrafa, com carne de sol, com feijão de corda. É espetáculo, adoro. Ou na feijoada, né? Acompanhando a feijoada, mandioquinha frita. Ou mandioquinha frita com algum líquido para acompanhar. Legal. Água. Não vamos falar água. Não vamos falar em nada. Mas vem cá. Bom, nós estamos vivendo um momento extremamente delicado, e não é um momento delicado para o Brasil, é um momento delicado para o mundo, né? A gente está vendo os números horrorosos na economia. A gente comentou ontem, o coronavírus adoece as pessoas e a gente descobriu, não é que ele faz um pouco de mal para a economia, ele adoece muito a economia. Vê o que está acontecendo na Itália, vocês entrevistaram agora uma pessoa que está lá em Milão, né? E conta o que está acontecendo na Itália. Acabou, fechou a Itália, caiu o Império Romano, acabou o Império Romano, não tem nada, não dá para fazer nada. Imagina o efeito no PIB que isso vai produzir. É um negócio absurdo. Só que um fenômeno como esse que acontece na Itália, imagina todas as empresas de turismo do mundo inteiro deixam de voar. O que significa deixar de voar para a Itália, né? Você imaginou que loucura? O estrago que isso acontece, os restaurantes, a economia de qualquer país. A gente ouve falar nas grandes empresas americanas, nas grandes empresas alemãs, nas grandes empresas japonesas, mas o mundo é feito de pequenas empresas. O grosso da economia de todos os países são pequenos negócios. É o restaurante, é a oficina, é o artesão que tem 2, 3 empregados. Isso precisa ter gente. Não são grandes contratos internacionais, precisa ter gente. É o restaurante que faz o delivery, que entrega a pizza. São pequenos negócios. É isso que faz uma grande economia. É um monte de gente produzindo algum dinheiro é que faz uma grande economia. Você não pode resumir a economia americana ao Walmart, que é o maior fenômeno, uma empresa monumental que fatura quase $500 bilhão. Não. Ela é uma empresa gigantesca, mas ela não se confunde com a economia americana. Aliás, as pessoas se incomodam com a existência do Walmart, porque onde entra o Walmart acabam vários desses pequenos negocinhos e tal. É uma grande discussão nos Estados Unidos. Mas o fato é que esses pequenos negócios exigem presença física. E quando você tem algo como o que está acontecendo, a presença física vai embora. Então, a Itália sofre, a França sofre, a Alemanha sofre, o Brasil sofre, todo mundo está sofrendo. E o que a gente tem que ver? Os países, eles crescem de um jeito diferente um do outro, eles evoluem de um jeito diferente um do outro, mas eles caem todos do mesmo jeito. Quando acontece um desastre como esse, o que a gente viu? A gente viu
Tóquio, Hong Kong, Xangai, Seul, Taiwan, Singapura, Sydney, todas as bolsas caindo. Londres, Frankfurt, Paris, Milão, Madrid, Lisboa, todas as bolsas caindo. Bolsa americana, bolsa brasileira, tudo desabando. Por que os países caem de maneira igual, mas crescem de maneira diferente? Ou retomam de uma maneira diferente? Quem faz? Quem malha, quem corre, Felipe Bueno corre, Calabigato malha, eu malho também. Quem malha sabe que você está em forma quando o seu batimento sobe, mas ele volta rápido. Né? Você vai, puxa ferro, ou então você começa a correr, seu batimento sobe, você exagera numa subida, você olha o seu batimento, ele foi lá em cima, porque sobe, é humano. Aí você parou, a velocidade de queda indica o tamanho do seu preparo, né? Você está preparado? Vai cair rápido. Você não está preparado? Fica o batimento, você percebe que você tem que sentar, você põe a mão no seu pulso, você sente que você não está bem, né? Então, no exercício, o batimento é um indicador. A forma como volta é um indicador. A forma como volta é um indicador do crescimento do país, do preparo do país para encarar o desafio. Todo mundo está caindo. Não tem um lugar onde não aconteceu um desastre. O petróleo caiu para todo mundo. Agora, o que precisa acontecer para um país crescer? Mudou a fórmula depois do episódio do coronavírus? Quer dizer, a existência de um novo vírus muda a receita de sucesso de um país? Não. Qual é a receita de sucesso de um país? É uma boa educação, onde as pessoas têm um mesmo ponto de partida, o mais parecido possível, aonde uma mulher negra pobre não tenha menos condições de avançar do que um homem branco rico. Isso é básico. Depois, as diferenças individuais podem fazer um ficar milionário e o outro não. E tem gente que nem quer ser milionário, quer ser professor, quer ser um intelectual, não importa, mas o sucesso vai ter que ser definido pelas diferenças entre as pessoas, não pelas diferenças entre os grupos sociais, pelas opções sexuais, pelas orientações sexuais, pelas raciais, etc. Isso tem que ser resolvido pelo país, o país tem que enfrentar isso. E a boa educação está por trás disso. Ter um sistema de saúde de qualidade, de novo, para que os pobres não enfrentem doenças só porque eles são pobres. Isso é um absurdo. Você tem que enfrentar uma doença, coronavírus não é uma doença de pobre, né? Mas você tem doenças de pobre, porque no Brasil metade das pessoas não tem acesso à água limpa. Quantos e quantos problemas, quantas e quantas doenças estão ligadas à pobreza ainda no Brasil, no continente africano, na Ásia você ainda tem isso, em muitos lugares. Isso não pode, isso tem que resolver. Infraestrutura, tem que ter ponte, tem que ter rodovia, tem que ter ferrovia, tem que ter sistema de metrô, tem que ter energia, tem que ter internet banda larga, etc. Você tem que ter abertura comercial, você tem que ter integração com outros países, você tem que ter acordos internacionais, você tem que ter um Estado eficiente e produtivo. Nós não temos nada disso no Brasil. Você tem que ter uma indústria eficiente e produtiva. Nós não temos isso no Brasil. Você tem que ter um agronegócio pujante que a gente tem. Você tem que ter serviços de qualidade. No Brasil são questionáveis. Então, o Brasil, ele está no pé de todas as listas onde ele deveria estar no topo e está no topo de todas as listas em que ele deveria estar no pé. Segurança pública, a gente está no topo. Deveria estar no pé da lista dos países por número de homicídios. A gente está lá em cima, deveria estar lá embaixo. Lugares para fazer negócio, a gente está lá embaixo, deveria estar lá em cima. Não mudou, portanto, a fórmula do sucesso de um país. Um país só tem uma chance de dar certo, se adotar essa fórmula. Não adianta achar que a diferença está no piloto. Então, agora está começando um zum dos diabos em cima do pescoço do Paulo Guedes. Como se o Paulo Guedes tivesse qualquer responsabilidade sobre a contaminação que o coronavírus produziu na economia brasileira. Não tem nada a ver com isso. Não dá para responsabilizá-lo. O que dá é para responsabilizar o conjunto dos atores políticos brasileiros, o senhor Rodrigo Maia, o senhor Davi Alcolumbre, o senhor Jair Bolsonaro, o senhor Paulo Guedes, sim, também. E esses atores que não conseguem, eles não têm o talento necessário quando eles operam juntos para aprovar, por exemplo, uma reforma administrativa que produz efeito sobre o Brasil agora. A PEC emergencial que está na Comissão de Constituição e Justiça, como lembrou o Schiller. Quer dizer, se está na Comissão de Constituição e Justiça, de quando? Quando a gente pode contar com uma mudança dessa? A reforma da Previdência, ao tempo que levou.
para a gente aprovar. A tributária esquece. Quando que a gente vai conseguir fazer aquele imposto que vai resolver o problema de 80%, 90% dos empresários, como lembrou o Galo, como já falou desse assunto também o Zé Roberto Mendonça de Barros. Então, a lista de coisas que a gente tem que fazer não mudou por causa do coronavírus. Só que quando vem um coronavírus desse, a gente começa a olhar e falar: a gente tem que agir mais rápido, a gente tem que agir mais rápido, a gente tem que agir mais sério. E aí quando a gente vê os tweets dos irresponsáveis das redes contaminadas, continua a ficar um negócio de bater no pescoço do ministro A, de bater no pescoço do ministro B, quando na verdade... tira o Paulo Guedes, bota o Armínio Fraga, né? O Armínio Fraga, um nomão, um cara extraordinário. O Paulo Guedes provavelmente o admira, o Armínio Fraga provavelmente admira o Paulo Guedes, ou eventualmente façam restrições aqui e ali, mas pensam de forma relativamente parecida. Tira um, põe outro. O que vai acontecer? O Congresso Nacional vai dizer agora que tem o Armínio Fraga, agora que tem o Tony Ramos, eu vou me apaixonar pelo personagem? Não vai acontecer nada. Nós não vamos aprovar a reforma administrativa. Nós não vamos aprovar a reforma tributária por causa do senhor Paulo Guedes, ou por causa do senhor Armínio Fraga, ou por causa do senhor Jair Bolsonaro. A gente tem uma fantasia de que pessoas conseguem mudar as estruturas. Se o conjunto das pessoas que lideram as estruturas dão sinais equivocados, o resultado final vai ser um desastre. Então você pega o que está acontecendo hoje no mundo, e você tinha, quando o coronavírus atacou a economia mundial, tinha país crescendo a 3,7, país crescendo a 4,3, 4,7, 5, 7. Ruanda estava crescendo muito. Você tem país que estava andando de lado. O Brasil, antes do coronavírus, não estava crescendo a 3, gente. O Brasil, antes do coronavírus, já estava andando de lado. O coronavírus, o primeiro caso foi em 31 de dezembro, mas assim, a gente começou a se preocupar com o coronavírus já nas nossas conversas com os nossos colunistas, nas notícias que a gente estava dando, já estava enrolado o tributário, já estava enrolada a administrativa, nós já tínhamos um nó, já tinha um sentimento na economia de que a geração de emprego estava andando devagar, o Brasil apontava para 2,1, podia não ser 1,7, que está se falando agora, 1,8, mas apontava não era para 2,5, 2,6, porque entre o 2 e 3 cabe até o 2,9, né, que é bacana. Mas não. A média do Brasil de 1985 para cá, até a 2013, foi crescer 2,5% do PIB ao ano. Uma média muito razoável, se você olhar, e sendo que a gente conseguiu derrubar esse troço e agora a gente está querendo festejar 2%. E nós não vamos crescer 2%. Com o coronavírus, a coisa piorou, porque já não depende mais só dos movimentos que a economia brasileira possa fazer. Se a China não comprar, dançou. Se a Itália fechar as portas, dançou. E a gente vai sofrendo, vai sofrendo. Então é preciso que fique claro para quem está nos escutando que o Paulo Guedes, ou o Bolsonaro, ou o Rodrigo Maia, ou o Alcolumbre, separados não conseguem mudar muita coisa. Mas se eles não se juntarem, o Brasil vai perder mais um ano, que é o ano de 2020, vai perder. E significa que a gente perdendo o ano de 2020, o Bolsonaro vai começar a governar em 2021. Porque o ano de 2020 já foi. Se a gente conseguir aprovar alguma coisa em 2021, vai ter efeito no caso tributário para 2022. Olha que loucura, que prejuízo, que estrago. E é o que está se avizinhando, independente do coronavírus. O coronavírus não virou ainda no Brasil um bichão, como virou em outros lugares. Na Coreia do Sul já começou a inflexão para baixo. Na China já começou a inflexão para baixo. Na Itália está vivendo o seu momento de maior drama. Vai ter um ciclo aí de 30, 45 dias de desconforto. Bom, e então? A gente vai fazer o que nesse período? A gente vai esperar o coronavírus acabar para daí só então a gente começar a se mexer? Tá demais. Vamos retomar a lição de casa do ponto em que a gente parou. Não mudou a lição de casa porque as bolsas desabaram. O fundamento que derrubou as bolsas tem a ver com a guerra entre a Arábia Saudita e a Rússia, não tem a ver com a gente. Agora a gente vai pagar o preço. A gente vai pagar o preço por causa da Petrobras. A Petrobras é o peso do nosso índice. A gente vai pagar o preço porque Vale e outras empresas commodities precisam da China. A gente vai pagar o preço porque a gente está integrado no mundo da pior maneira possível, vendendo coisas
que os outros decidem quanto vale. A gente não vende coisas que a gente decide quanto vale. Quantos jatos a Embraer vende por ano e quantas toneladas de minério de ferro a gente vende por ano? Minério de ferro é commodity. Você olha no site lá, quanto é que está o minério de ferro? Vendeu 10 toneladas, ganha 10 vezes aquele valor. Agora, um jato novo que você desenvolve, você diz, esse jato aqui vai custar 80 milhões de dólares. Por que não custa 60 milhões de dólares? 80. Por quê? Porque o mercado aceita 80 milhões de dólares. Não é uma commodity. Eu quero 110 mil quilos de avião, né? E a gente não tem essas coisas. A Alemanha tem, a Coreia do Sul tem. A Coreia do Sul vende carro. A gente vende uns carros e olhe lá, um outro carro para a América do Sul. Mas o grosso do nosso negócio é tonelada de soja, tonelada de trigo, não, milho, feijão. Enfim, é isso. É o que a gente tem. E no caso da crise atual, ela é muito séria. A gasolina caindo do jeito, quer dizer, o petróleo caindo do jeito que caiu, se o preço do combustível cair, o que vai ser do álcool, por exemplo, que é uma indústria monumental e que ela se vale do preço da gasolina? Então, a gente está num momento delicado e que a gente não pode ficar brincando. Graçola, o filho do presidente fica fazendo graçola, voltou a fazer graçola, o Carlos Bolsonaro, os filhos do presidente querendo ideologizar essa crise. Daqui a pouco eles vão dizer que o coronavírus é um vírus de esquerda porque veio da China, entendeu? Vão falar uma bobagem dessa, e que é uma coisa ridícula. É a hora de todo mundo dar um tempo e começar a pensar o seguinte: o futuro do Brasil não é o futuro do Jair Bolsonaro. O futuro do Brasil não é o futuro do Lula. O futuro do Brasil é o futuro de cada um que nos escuta. Se o Bolsonaro fracassar, vai ter gente que vai ficar feliz, ok, legal, né? Podem soltar rojão, mas se o Bolsonaro fracassar, nós vamos fracassar, os nossos filhos vão fracassar, os nossos irmãos vão fracassar, os nossos netos vão fracassar e a gente vai se ferrar. A gente está andando de lado desde 1980, que a gente perdeu décadas, aí a gente perdeu a década de 90, aí a gente teve uma faixa de crescimento muito curtinha. E agora a gente corre o risco de, desde 2014, quer dizer, 2015, nós estamos em 2020, já deu 5 anos, para a gente estar se ferrando de um jeito horroroso. Então, vamos tomar cuidado, não vamos brincar, vamos levar a sério e retomar o seguinte: a lista de afazeres para transformar o Brasil não mudou por causa do coronavírus. O coronavírus não é igual ao vírus da dengue, que a gente pode fazer fumacê. A gente tem que tomar as providências, mas temos que continuar a investir em boa educação que nós não temos, sistema de saúde que a gente não tem, saneamento que a gente não tem, infraestrutura que a gente não tem, abertura comercial que a gente não tem, estado eficiente e produtivo que a gente não tem, indústria eficiente e produtiva que a gente não tem. A gente não tem nada para enfrentar a guerra real pós-coronavírus. E a gente agora está preocupado com o coronavírus. Vamos retomar a agenda de transformações desse Brasil. O Congresso Nacional está enrolando, é uma brincadeira que eles estão fazendo com a gente. O governo brasileiro está enrolando, é uma brincadeira que eles estão fazendo com a gente. E nós estamos olhando para isso tudo, precisamos começar a cobrar essa gente com um pouco mais de ênfase para transformar e o Brasil, quando acabar o coronavírus, voltar, não rodando a 2,0, 1,9, não, mas podendo ter novas projeções com 2,5, 2,8, para a partir de 2021, posto que 2020, como o Zé Roberto Mendonça de Barros falou, já está comprometido, a gente ter um avanço na economia brasileira.